mais importantes. As três principais alterações que a gente vê oftalmológicas no albinismo são alterações de pigmentação das estruturas oculares, e aqui a gente está falando de alteração de pigmentação da íris e da retina. A gente tem alterações de erros refracionais e a gente tem o estágio. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes do que é cada uma dessas coisas. Quando a gente está falando da pigmentação das estruturas oculares, a gente tem a alteração da pigmentação da íris. A íris é essa parte colorida da frente do olho, tem gente que tem ela castanha, tem gente que tem azul, tem gente que tem verde, e ela é uma parte pigmentada da frente do nosso olho. No meio dela tem aquele buraquinho que é a pupila, aquele buraquinho preto que é para onde entram os raios de luz dentro do nosso olho. Então, é esse esquema que a gente tem aqui. E a íris ela funciona como um filtro, para não permitir que entre uma quantidade muito grande de luz dentro do nosso olho. Então, no olho sem albinismo, a luz entra só pelo buraquinho da pupila, todos esses raios luminosos convertem para a parte do fundo do olho, que é a retina, que é onde o olho interpreta a visão e manda o estímulo de visão para o nosso cérebro. Sim, acho que quando vai a dar gente está certo. falando de pessoas com albinismo, a pigmentação da íris é diminuída. Então, a gente tem aqui uma imagem no olho de cima de uma íris que tem pigmentação, e aí a gente decide a luz, você consegue ver que a luz não volta, entra só pelo buraquinho do meio que é a pupila. Aqui na imagem de baixo, esse reflexo todo vermelho enquanto a gente joga a luz é o reflexo da retina. Isso significa que a luz está passando também através da íris, não está passando só pelo buraquinho da pupila. E o que isso traz para a gente de consequência, né? Como os raios luminosos passam através desse filtro que é a íris, entra muita luz dentro do olho, e isso faz aumentar a sensibilidade à luz, que é o sintoma que a gente chama de fotofobia. A fotofobia vai prejudicar as atividades, principalmente quando a gente está em ambiente externo, ambiente muito iluminado. E o fato de entrar muita luz dentro do olho, além de ser incômodo por si só e causar sintomas de fotofobia, também prejudica aquela convergência dos raios luminosos. Então, um olho que tem o filtro da íris e os raios entram só pela pupila, eles convergem ali para o centro da retina. Quando a gente tem raios luminosos entrando por muitos pontos dentro do olho, esses raios ficam mais desorganizados e é mais difícil formar uma imagem na retina. Então, isso também contribui para uma baixa de visão. Outra estrutura que tem alteração de pigmentação no contexto do albinismo é a retina. Então, a retina é essa parte vermelha que reveste a parte de dentro do olho. É um tecido nervoso, como se fosse uma extensão dos neurônios do cérebro mesmo. E é a parte que faz a interpretação da visão. Ela converge os raios luminosos em informação visual, para mandar isso para o nosso cérebro. E o que acontece na retina? A gente tem aqui na imagem de cima uma retina de um paciente sem albinismo e aqui embaixo de uma pessoa com albinismo. No albinismo a gente tem ou a ausência completa de pigmentação ou uma redução da pigmentação de uma camada da retina que chama epitélio pigmentado da retina. E isso também contribui para a fotossensibilidade, então para essa sensibilidade aumentada à luz e aos ambientes claros, mas isso também causa uma consequência que é a ausência da formação da mácula. A mácula, a gente vê aqui nessa imagem, é essa parte mais central e mais pigmentada da retina. E para a mácula se formar, para os neurônios que formam a mácula migrar e dessa região do olho quando a gente está lá na gravidez, precisa de células pigmentadas, porque o pigmento atrai as células nervosas para migrar e formar a mácula. Então, quando a gente não tem essas células pigmentadas, a formação da mácula fica prejudicada. E a mácula ela é a área central da retina. Ela é responsável pela visão de detalhes e ela é responsável pela fixação. Então, quando a mácula não é formada, isso também prejudica a qualidade visual. Outra alteração que a gente tem são os erros refracionais. Erro refracional é grau de óculos, então a gente tende a ter erros refracionais mais altos nas pessoas com albinismo. Então, ou de miopia alta ou de hipermetropia alta. Geralmente a gente encontra mais a miopia. E essa parte é a parte que pode ser corrigida com grau de óculos, né? E outra alteração que a gente encontra é o nistagmo. Então, o nistagmo é um movimento ocular repetitivo, involuntário. Na maioria das vezes ele é horizontal, então é aquele movimento de escaneamento, que o olho fica mexendo constantemente para um lado e para o outro, sem que a pessoa esteja tentando olhar para esse lado e para esse outro lado. Isso acontece por dois motivos. Um dos motivos é aquela alteração da mácula, então
quando não tem a formação, ou tem uma formação diferente da mácula por conta da falta de pigmento na retina, a mácula é a área de fixação da visão, é a área central da retina. Quando a gente não tem essa área de fixação, é como se o olho ficasse escaneando o ambiente, buscando onde que ele vai fixar a imagem da retina. E outro motivo que a gente tem destaque é uma alteração no central do processamento da visão. O que eu quero dizer com isso? Nas vias neurológicas mesmo, a gente tem a retina, os neurônios da retina, eles se juntam atrás do olho para formar o nervo do olho e vai lá para o cérebro, mandando esse estímulo visual para ter a interpretação da visão lá no cérebro. E o que a gente já encontrou de diferente quando a gente está pensando no contexto de albinismo? Como o nervo se forma lá atrás do olho, aqui eu tenho dois esquemas, as duas bolinhas de cima ali são os olhos, e essas imagens verdes e vermelhas são imagens do nervo do olho. Quando a gente está pensando numa pessoa sem albinismo, o nervo do olho, metade das fibras nervosas do nervo de cada olho passam para o outro lado. E a gente descobriu que isso é diferente nas pessoas com albinismo. Ao invés de serem só 50% das fibras que cruzam, são 95% das fibras. A gente ainda não entende muito bem o que isso significa no contexto de interpretação da visão, depois que cruza e chega lá no cérebro esse estímulo, mas a gente já sabe que é diferente e isso também contribui para o nistagmo das pessoas. E o que a gente pode fazer, então, dentro dessas alterações que a gente encontra? A primeira, e acho que é mais importante aqui, é a gente falar de estímulo visual precoce. O que isso significa? Quando a gente nasce, quando qualquer pessoa nasce, a visão não está 100% formada. A visão ela se desenvolve até os 7 anos de idade. Então, se a gente nasce, por exemplo, com um estrabismo, com um olho torto, se nasce com um grau muito alto, qualquer alteração oftalmológica que a gente tem na infância, o ideal é que a gente consiga intervir até 7 anos de idade, para permitir que a visão se desenvolva o mais plenamente possível. Então, quando a gente está falando num contexto de albinismo, por exemplo, que a gente tem erros refracionais muito altos, miopia alta, hipermetropia alta, se a gente conseguir dar um óculos para essa criança, quando ela está nessa fase de crítica de plasticidade e de formação da visão, a gente vai estimular que ela desenvolva a visão o máximo potencial que ela tem. Outra coisa que a gente pode fazer são as lentes filtrantes, e aí a gente tem lentes filtrantes tanto nos óculos quanto de lentes de contato. As mais comuns são os óculos, e a gente está falando daquelas lentes fotossensíveis, que quando a gente sai no sol escurece, tipo lente transition, assim. E tem também lentes filtrantes com filtro amarelo, por exemplo, que ajuda na visualização de contraste. E aí é uma questão até de bom de gosto pessoal, que a gente fez para não gostou e não gostou, mas pode ajudar. E aí a gente tem lentes de contato filtrantes, eu vou mostrar mais para frente uma foto para vocês, que é uma lente que pode ajudar na fotofobia. Outra coisa que a gente precisa fazer é a correção dos erros refracionais. É importante quando está naquela fase de desenvolvimento da visão, mas também quando é adulto, porque ninguém que tem uma miopia alta, que tem uma hipermetropia alta, vai conseguir enxergar bem sem óculos. Então, em qualquer altura da vida, a gente conseguir descobrir qual é esse grau e corrigir ele vai ser importante. E para o desenvolvimento visual e depois para a adaptação no ambiente, o acompanhamento com um especialista em visão subnormal também é interessante. A gente também tem essa especialidade aqui na Santa Casa. E o especialista em visão subnormal, o que ele consegue fazer é orientar como você usar o máximo da visão que você tem. Então, a gente vai estimular para desenvolver a visão ao máximo quando a pessoa está com menos de 7 anos, mas depois disso, tem alterações que a gente pode fazer no ambiente, no dia a dia, para a gente conseguir potencializar o uso dessa visão, que às vezes não vai ser uma visão de 100%. Modificações que a gente pode fazer, a gente pode mudar o tamanho e contraste da letra, a gente pode mudar a iluminação do ambiente, às vezes usar uma luz mais amarela que uma luz mais branca vai ajudar na visão. A gente pode fazer adaptações no material, então assim, a mesa que você trabalha é uma mesa que reflete muito, isso pode prejudicar a leitura, se a gente usar um material opaco vai ser mais interessante. O material, o livro que você lê, às vezes se for uma folha amarela vai ser mais interessante do que uma folha branca que reflete muito a luz, isso vai prejudicar a leitura. Então, existem diversas adaptações que a gente pode fazer no ambiente que vão melhorar a visão e a utilização dessa visão no dia a dia. E, por fim, é importante também a gente ter momentos como esse aqui, para a gente orientar as pessoas que fazem parte do convívio social das pessoas com albinismo, para entender quais são as alterações e quais modificações que a gente pode fazer para ajudar na visão.
Então aqui a gente tem a imagem de uma lente de contato filtrante. Ali à esquerda é a imagem de uma íris de uma pessoa que tem albinismo, então uma íris que tem pouca pigmentação. Dá para ver que a luz atravessa, não tem aquele pigmento castanho ou azul que vai à entrada da luz. E aqui do lado tem uma lente de contato, que é uma lente filtrante. É uma lente que tem esse anel opaco. A intenção desse anel opaco é substituir a pigmentação da íris. E a gente coloca essa lente de contato ali em cima da íris e ela ajuda a filtrar a parte da entrada dos raios de luz. Tem gente que não gosta porque esteticamente fica diferente, o olho fica escuro, fica preto, no caso das lentes que são pretas, mas ele pode ajudar esses sintomas de fotofobia, então tem bastante gente que gosta de usar. E por que a gente está falando de tudo isso, né? É importante a gente ter momentos, igual esse que a gente está tendo aqui, esse evento, que a gente precisa conscientizar, a gente precisa falar sobre esse tema, a gente precisa entender mais sobre o assunto, e aqui eu estou falando de conscientizar sociedade civil, estou falando de conscientizar profissional de saúde, para a gente entender mais sobre o tema e combater o estigma que existe. Porque só quando a gente conseguir combater esse estigma, a gente vai conseguir aumentar o acesso ao cuidado. O que a gente vê, principalmente aqui no nosso ambulatório de oftalmo, aqui na Santa Casa a gente tem o único centro oftalmológico de atendimento a pessoas com albinismo. E a gente vê que às vezes as pessoas chegam aqui e elas já passaram um monte de profissional de saúde, custaram chegar, já passaram um monte de gente que falava, eu não sei atender, eu não sei o que fazer, eu só passou um óculos, eu não... E assim, demora a chegar aqui, eu estou falando de acesso, não é que você só conseguir chegar no centro igual aqui, é acesso de as pessoas que às vezes não conseguem chegar em São Paulo também terem esse atendimento e ter profissional capacitado para atender fora daqui também. Porque só quando a gente conseguir ter esse acesso fácil e acesso a cuidado de saúde de qualidade, a gente vai conseguir criar ambientes mais inclusivos, ambientes mais acessíveis para promover a independência e, no final das contas, qualidade de vida também. No grupo que nós temos de mães de albinos, principalmente quando a criança nasce, elas recebem cada informação assim que a gente fica chocado. A gente fica chocado de médico dizer que só vai conseguir falar se a criança enxerga ou não depois de 2 anos. Essas informações. Assim, é cada coisa que a gente ouve, que elas ouvem, principalmente de outro estado, né? Que não conseguem chegar aqui em São Paulo. Que assim, é um horror, é um show de horrores. Quem fala é o pediatra, o oftalmologista? Ninguém sabe, né? O oftalmologista, a gente percebe que ninguém sabe. A comunidade médica é bem deficiente desse assunto. Geralmente é oftalmologista, porque você vai no oftalmologista, né? Sim. Mas é todos os médicos. Mas o que assusta mais, assim, os pais, né, quando recebe o diagnóstico, é a questão da visão. Porque quando o bebezinho nasce, o nestagmo ele é muito forte, né? E assusta para quem, né, não tem contato com o albinismo. E aí vai num profissional que não tem conhecimento, e aí eles, assim, os pais ficam muito desesperados, porque vou ter que ficar até 2 anos com essa criança sem saber se enxerga ou não, sem saber se vai enxergar. Uma coisa que eu estava falando com a Rosana, quando a gente viu a sua aula, Carol, eu achei muito legal o seu quiz, que talvez fosse legal fazer realmente uma cartilha de orientação para o paciente e para os profissionais, sim, não só para os dermatologistas, mas para os oftalmologistas, para falar com o pessoal da SBD sobre isso. E eu acho que talvez até fazer um guideline de um artigo divulgando como lidar, como tratar, publicar, para que realmente isso não aconteça. É uma coisa absurda. Um material assim, que faça entendimento, né? Assim, e que fosse divulgado até vocês mesmos. Até na área médica é de se assustar, se assusta. Um clínico geral, por exemplo, eu fui no clínico geral do INSS anteontem, o médico cheguei e ele perguntou o que o senhor tem, quer dizer, médico, clínico geral, né? Você imagina. Essa divulgação aí ela é importante. Você imagina. Seria interessante que ela já começasse na saúde básica. O mais absurdo é no caso da minha neta, da Maria Eduarda, que quando ela nasceu nós somos uma geneticista e ela falou que a menina não ia enxergar. Então, é isso que a gente... A fala inicial é essa, assim. Então assim, você vai procurar, você vai além para procurar um profissional para te dar um apoio, e uma geneticista falando. Ou o médico falar que a criança tem que aprender braille. Isso não consegue também. Tem que aprender a ler em braille. Não essa consegue. cartilha, na verdade, já está nos nossos planos. Doutor Ronaldo, a gente já registrou várias vezes, inclusive começamos a escrever.
E aí, quando veio essa questão do Ministério da Saúde, eles também se propuseram a colaborar na cartilha e, inclusive, fazer um centro de treinamento para profissionais de saúde aqui em Santa Casa. Seria muito bom. Essa informação Mas aí era. acabou que não Mas acho que a gente né? tem que retomar, até por exemplo, com o Centro de Saúde Barra Funda, que a gente tem que vir com o pessoal da Funda, para começar nas UBS e isso se tornar uma coisa mais... Isso que eu ia falar, é importante que já chegue desde as UBS, já porque dentro é do básico do a básico. atenção primária. Isso. Queria fazer uma contribuição. Eu sou aluno, ex-aluno da Universidade Federal da Paraíba, e lá eles têm um laboratório que eu acesso. E aí, graças à minha presença e de mais 2 pessoas com albinismo no campus, eles prepararam uma cartilha que foi divulgada entre os profissionais de todas as áreas, medicina, até dentro do meu próprio campus, que é da arquitetura, entre os meus colegas. Então, é um material que tanto servia para os profissionais, para os departamentos, como também para os colegas. E aí, é um laboratório que mesmo tendo saído de lá, mas continua ainda com vários estudos, e de repente, essa ponte, né, pode ser que Sim, com certeza. contribui até... Se conseguir trazer a cartilha Pra gente ver, Claro. Então, gente, Vou pegar o tudo... e-mail e o WhatsApp e Todo o começo desse estudo foi aqui, né? Porque eu tenho 65 anos e até metade da minha vida eu não tinha ideia do que fazer. Quando começamos a frequentar aqui, inclusive a Fernanda, né? Que quando nasceu falaram que não era albina, né? Falaram que ela não era albina, que ela, né, Fê? Eu desde 1 ano, nunca nenhum oftalmologista falou pra minha mãe, Então, olha, isso daqui pra gente foi um paraíso. É albino. É. Assim, com 17 anos. Que ela foi saber que ela era albina. Né? Porque... Assim, tem meu pai e minha mãe que não são albinos, nasce uma criança transparente e o médico falou pra minha mãe, não, ela não é albina. Assim, já vimos cada um. Eu acho que a gente evoluiu muito, né? Se a gente for pensar É. essa questão também dos grupos, que são extremamente importantes, que todos que estão aqui são formadores de opinião. Então a gente passa a informação mais precisa possível para vocês disseminarem. Isso já tem um impacto muito grande. Então, eu acho que se a gente for pensar quando começou o projeto e hoje, Já teve. eu fico muito feliz, assim, satisfeita, porque a gente tem muitas coisas ainda para acontecer, para progredir, mas aqui em São Paulo, pelo menos, as coisas mudaram bastante, né? Sim. De uma forma positiva. Eu queria aproveitar essa oportunidade, assim, primeiro acho que faz toda a diferença. Eu sou Nereida Paulo, sou do Rio de Janeiro, mãe da Cacau, e sou coordenadora do projeto de extensão às pessoas com albinismo e direito de saúde da FRJ, do Rio de Janeiro. E eu acho que faz toda a diferença, Carolina, e demais, né? Primeiros 13 anos, né, que a Santa Casa comemora com esse trabalho, pesquisando e produzindo cuidado, né? Acho que o quiz faz toda a prova que a gente tem hoje aqui, né, de poder ver essas respostas. A outra é ter quem foi ali fora e ter a oportunidade de ter visto crianças com albinismo, produzindo identificação, reconhecimento e produzindo, né, essa capacidade de pensar o viver, olhando para o lado e se vendo também refletido nesse outro espelho. Quem tiver a oportunidade, está lindo o espaço da brincadeira. A maioria dos adultos que estão aqui não tiveram na vida essa oportunidade, se viam como aberrações, como diferenças, como algo até para se esconder, né? Então, acho que isso faz toda a diferença. Em relação ao cuidado de saúde, eu penso que a gente teve um momento a partir da relatora da ONU em 2019, que foi um boom e um contato com o Ministério da Saúde, que precisa ser reativado e retomado em todas as frentes, não só nos coletivos do movimento social, mas também pelas representações das entidades de saúde, e aí eu vou puxar a sardinha especificamente, né, para dermatologia e para oftalmologia. Porque no ano passado, em novembro, eu estive no Conselho Nacional de Saúde com o Coletivo Nacional para discutir a política pública, e o representante do Ministério sequer conhecia a especificidade da baixa visão. Quando a gente falou, ele só, assim, a sensação que eu tinha é que ele via assim, as cifras, né? Plim, 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 quanto isso vai custar para fazer esse modelo Santa Casa para o território nacional. Então, os contatos com o Ministério, secretarias estaduais e municipais de saúde, para alavancar, para além das cartilhas, os guidelines, e que experiência incrível, né? É na Federal da Paraíba? Isso. Essa é uma experiência incrível, né? Que a gente tem que também aprofundar. Aproveitar. Se faz necessária essa ação nas entidades e nas categorias profissionais também. Acho que são muitas frentes que têm que andar ao mesmo tempo. Sim, com certeza. E também dizer um pouquinho da cartilha que a gente fez em parceria com a Lilian Kimura, né, do projeto Amor à Pele, que não é específica para as profissões de saúde,
mas para a população em geral e para o consumo. A Sara também participou, né? Para o Esse consumo livro da foi bem população e, legal. sobretudo, para esse processo de letramento das crianças também. Sim, Enfim, era por isso é fazer muito um importante. começo Acho de que o reflexão. Ministério veio com essa proposta pra gente há antes da pandemia. Foi. E assim, foi muito. A esperança nos surgiu muito forte de que as coisas pudessem Iam mudar de acontecer, uma forma né? mais efetiva. Nós passamos 2 anos criando todo o protocolo, fazendo que eram páginas e páginas, mais de 50 páginas, de como seria o projeto. A gente tem aqui uma unidade que seria piloto, para a gente depois reproduzir em vários âmbitos, então não só a questão de atendimento médico, mas a parte também do desenvolvimento de gatilhos com profissionais da educação e tudo mais. E aí, no fim, veio a pandemia e o Peixinho, né, não sei se quem conheceu o Peixinho, maravilhoso, que estava super apoiando, e ele fez um movimento muito forte, mas acabou não acontecendo. É verdade. Então, eu acho que sim, não sei agora se ele continua lá, vou até mandar uma mensagem para ele. Não sabe mesmo o posto, não. Trocou. Mas eu acho, Carol, que tem que começar também, talvez, das unidades básicas, talvez um projeto um pouco mais localizado, para depois a gente expandir, porque se a gente A intenção depender é essa. da iniciativa do governo é muito complicado, a gente sabe, né? E eles, e é o que você falou, eles já divulgam muito o conhecimento, mas acho que tinha que ter, da nossa parte médica, uma divulgação melhor, para que eles sejam mais bem assistidos, né? Não só aqui como em todo o Brasil. Doutora, só uma pergunta rápida que me mandaram aqui. Que a senhora pudesse dar algumas recomendações para quem trabalha diretamente com o computador o dia inteiro, assim, pessoas com albinismo que trabalham com o computador. Que recomendações um oftalmologista deveria dar a essa pessoa? Em relação ao computador, quando a gente pensa em computador, a gente está pensando em luz azul. Então, em termos de albinismo, não percebe nenhuma especificidade além de pessoas sem albinismo. A gente faz aquela recomendação geral, assim, claro. Filtro fotossensível nos óculos, porque quando a gente está pensando, é a mesma questão da pele. Da mesma maneira que a gente não quer exposição solar, porque vai ter dano solar na pele, isso acontece na retina também. Então, as lentes, né, fotossensíveis e que vão escurecer quando a gente tem exposição à luz, elas vão tanto proteger a retina e também vão ajudar na questão da fotofobia. As especificidades assim, em relação ao computador, não tem nada, nenhuma modificação diferente. Inclusive porque hoje tem muito recurso, né? Eu, por exemplo, tenho uma tela grande, eu passo tudo para a tela, você pode escurecer, clarear, pode pôr áudio. Aumentar o tamanho da letra. Áudio, tudo. Hoje tem muito recurso. Sim. Sim. Aí essas adaptações do computador, claro, podem do computador e do celular também. Pessoal, vamos lá. Última pergunta para a gente seguir aqui a programação. Eu ia fazer um comentário sobre isso, de trabalhar com o computador, né? Eu trabalhei por alguns meses numa unidade de saúde e eu tinha essa questão. É a mesma coisa que a gente não se atenta, que não é só o computador. A gente tem outras informações visuais sendo processadas. Então eu percebia que eu tinha um estresse visual muito grande quando chegava, sei lá, na metade do plantão, porque a luz do computador, era a luz do computador sendo refletida na mesa, as luzes que estavam em cima. Então acho que assim, é muito importante a gente começar a se perceber nesses pequenos detalhes, porque não é só a luz do computador. Então eu saía sempre com muita dor de cabeça, chegava um momento que eu não estava enxergando mais nada, porque eu tinha um estresse visual imenso. Então é uma coisa que eu sempre recomendo, é sempre dar pausas enormes e procurar trabalhar em ambientes que mesmo você tem que trabalhar com computador, evitar a luz que está em cima, evitar as mesas, porque não é só aquela informação, porque senão dá aquele a gente entra toda aquela coisa de adaptação ambiental, né? A gente dividir a tela, a gente dá medo que você usa a tela, a localização da luz, o tipo de luz que está usando também. Tudo isso para ajudar. Se você trabalha perto de janela também, vocês têm que tomar cuidado, né? Tudo O vidro não protege. O vidro, a radiação ultravioleta atravessa o vidro. Sim. Então vocês têm que tomar cuidado também com isso. Dessa questão da tela de computador, você tem essa opção, né, de fundo preto, né? Se isso também auxilia, porque daí você diminui a intensidade de luz branca, né? Então é melhor, creio que seria talvez uma recomendação. Né? Sim. Última pergunta, já era a última que passou, né? Ela faz tratamento com botox para o Instagram. Eu
Eu queria saber se tem algum estudo que comprova se funciona, se a longo prazo tem prejuízo. Entendi. Perguntou sobre Botox. Pra gente, pelo menos, é muito bom. Assim, ela tremia demais, hoje ela consegue manter os olhos, principalmente na alfabetização, que ela tinha muita dificuldade. E melhorou bastante. Eu queria saber se tem algum estudo sobre isso. Filha dela fez Botox nos olhos. Não tem estudos específicos sobre o uso do Botox no estágio no contexto de albinismo. Mas o que a gente vê do Botox, assim, o Botox ele é uma substância que vai agir, vai durar mais ou menos 3 ou 4 meses, e o que ele faz é gerar uma paralisação no músculo. Igual quando a gente usa para fins estéticos, que é para paralisar o músculo e tirar aquelas fugas dinâmicas, o que ele faz é fazer um botox no músculo do olho para segurar um pouco a força desse músculo para ele parar de movimentar o olho. Não é um tratamento no sentido de, isso vai, aspas, curar o nistagmo, a longo prazo a pessoa vai parar de ter nistagmo. Não vai, ela vai parar de ter nistagmo enquanto o botox estiver fazendo efeito. Mas hoje ela usa. Aí ela repõe, né? A hora que passa o efeito, ela faz de novo. No começo ela fazia 6 ou 6 meses, hoje a gente dá mais de 1 ano de intervalo e o resultado continua. O que a gente observa é que tem uma tendência de também, com o desenvolvimento visual, o estágio diminuir. Não é que ele diminui por conta do botox, ele diminui por conta do desenvolvimento visual. Geralmente o estágio ele é mais importante quando a pessoa é mais jovem. Carol, uma pergunta. Essa questão de usar o botox não poderia, porque o nistagmo é um mecanismo também para melhorar a visão, né? Uma compensação. Não poderia prejudicar. Eu acabei de falar com mais. O nistagmo ele é uma consequência da baixa visão, né? Então, a ausência da mácula é uma tentativa do olho fixar. Mas não é como se o olho não vai encontrar um outro ponto de fixação, já que ele não tem a mácula, entendeu? Então, o que acontece, às vezes, o nistagmo ele é prejudicial, principalmente quando a gente está pensando na condição de ametropia. Os óculos, eles têm centros ópticos, né? E quando a gente tenta montar as lentes, a gente tenta alinhar o centro óptico com a pupila. Então, às vezes, se o grau for muito alto, uma coisa que pode incomodar é como o olho fica mexendo e saindo desse centro óptico, a condição não fica ideal. Às vezes pode ajudar. Então, pronto, vamos lá. Seguindo aqui a